uma nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos ama muito. Deus nos ama muito a ponto de vir se fazer homem, dar a vida por nós. E não cansa de nos surpreender com o seu amor. Ao se transfigurar na frente dos apóstolos, Pedro até se cala, não sabia nem o que dizer, porque o próprio Deus havia se tornado homem e estava entre nós para servir, não para ser servido, mas para mostrar o seu amor, para dar esse amor à humanidade. E a transfiguração nos mostra assim um Deus que é capaz de deixar a sua glória para dar a vida por nós. A primeira leitura, nós vemos de certa forma, uma prefiguração dessa entrega, quando o pai entrega seu filho, quando Abraão entrega Isaac, é a prefiguração da entrega de Jesus por nós. Mas também mostra uma coisa, né? Na época de Abraão, claro, Abraão mostra a importância de dar aquilo que temos de especial a Deus, mas numa época em que se acreditava em sacrifícios de animais, até sacrifícios humanos, foram outros tempos. Abraão estava convencido de que tinha que sacrificar seu filho a Deus para dar o melhor para Deus. Ora, Deus tem que até intervir. Não, Abraão, para, não é isso, você entendeu errado. Está aqui uma ovelha, vai com a ovelha. Você entendeu errado.
Por quê? Porque Deus é o Deus da vida. E se há um sacrifício que nós temos que fazer, nós como seres humanos, é aprender a amar a vida, aprender a amar a beleza da vida que Deus nos deu. E digo isso porque às vezes amar aquele que nos persegue, amar aquele que não gosta de nós, aquele que nos incomoda, às vezes é sacrifício. E no entanto, Deus de amor veio nos tornar todos irmãos, veio fazer de nós uma grande família. São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos diz, quem vai condenar a gente se o próprio Deus morreu para nos salvar, para nos dar o perdão? Quem é que vai nos condenar? É Deus que nos chama à conversão. Mas como a gente é ligeiro para nós julgarmos e até condenarmos o outro. Nós somos muito ligeiros para atacar, para condenar, para sacrificar o outro, É que a gente é muito educado para dizer: Senhor, sacrifica aquele lá, vai, para ver se tira os estorvos da minha vida. Mas que às vezes a gente até pensa nessas maldades, pensa. Como é fácil pegar e pensar em tirar a vida de uma criança que está no ventre da mãe porque vai atrapalhar a mãe. Como é fácil pensar em tirar a vida de um idoso ou um doente que está no hospital porque está atrapalhando a vida da família. Como é fácil a gente querer se livrar de algumas pessoas da nossa vida porque atrapalham a gente. E isso é o contrário de tudo que Deus veio fazer. Deus nos chamou a viver a vida, Deus nos chamou a viver como irmãos, e até os mais pecadores. A palavra nos diz que Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. A missa de hoje nos traz, sim, um grande convite à conversão. E como na transfiguração, Deus nos chama a atenção a ouvir a sua palavra, a palavra que sai de seu Filho, porque só a palavra é capaz de nos conduzir pelo verdadeiro caminho da santidade, pelo verdadeiro caminho da vida. Peçamos hoje ao Espírito Santo: Senhor, nos ajuda a vencer um pouquinho esse narcisismo que só faz a gente pensar em nós mesmos, para pensar mais no outro, para dar essa atenção ao outro, para o diálogo, para o respeito ao próximo. E por fim, semana passada eu falei da oração pelas oferendas, e hoje quero encerrar essa homilia dando uma palavrinha sobre a oração das oferendas de hoje. Já umas 3 semanas eu venho reparando que em várias orações pelas oferendas, até na semana, cita-se o perdão dos pecados. Hoje nós pediremos a Deus, Senhor, que as oferendas que apresentamos nos lavem completamente dos nossos pecados. E aí talvez alguém possa perguntar: mas padre, para perdoar o pecado não precisa se confessar, não precisa o sacramento da reconciliação? Precisa. Agora, em que sentido então a oferenda pode perdoar um pecado? Se for só pensar no pão e no vinho ou na esmola que a gente dá, talvez não seja suficiente para pensar assim. E aí me veio à mente justamente uma outra passagem bíblica de Jesus com a pecadora, que diz: a quem muito ama, muito será perdoado. Aliás, ele disse para aquele trabalhador que se endividou com o patrão: a quem muito ama, muito será perdoado. Se a gente olhar para as oferendas como sendo um pouquinho de cada um de nós, e para essa atitude de abertura de coração que nossas oferendas nos exigem, a comunhão exige abertura de coração para o próximo. Se a gente aprender a abrir o coração para o outro, essa é a atitude mais básica para alcançar o perdão. A penitência mais válida que a gente pode fazer para alcançar o perdão é abrir o coração para o próximo, é dar-se um pouquinho de nós, é aprender a acolher e respeitar o outro.
Que a missa de hoje nos ajude a compreender essa realidade, que Ele venha transfigurar nossas vidas também, transfigurar o nosso coração, para que possamos sim viver essa vida nova que o Cristo nos trouxe e abrir o coração cada vez mais para esse amor infinito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.